E aí galera, vamos para mais um ao vivo. Essa semana resolvi fazer no sábado. Na verdade foi o tempo que eu achei e encontrei aqui pra gente poder fazer o ao vivo semanal, tá? Então fiz uma pesquisa aqui nos store perguntando qual que era o tema que a galera queria escutar. E novamente o mais votado foi falando sobre o traço. Tá? Queria, falar um boa tarde aí para todo mundo que está vendo e para você que está assistindo gravado, uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia, tá? Então vamos começar as perguntas aqui falando sobre o traço, que a gente fez a enquete, a votação, a escolha que a gente teve dessa enquete foi falando sobre o traço. Eu vou fazer lives também comentando sobre o pigmento, né? Sobre a aplicação do pigmento e também fazer live falando sobre o desenho, tá? Mas por enquanto vamos voltar à live para perguntar, né? Responder a pergunta da galera aí sobre o traço, tá? Então vamos para mais um Lodete Responde. Bora lá, vamos ver as perguntas aqui. Tô em casa, tá, gente? Tô no balcão aqui de casa aqui. Achei um lugarzinho bem bacana, porque tem uns matinhos ali em cima, eu acho bonito pra caramba. Então vamos ver a primeira pergunta. Lembrando que essa live de hoje vai ser só focada sobre o traço. Qualquer dúvida que você tiver sobre o traço, pode me mandar aqui que eu vou responder, tá? Então vamos lá, deixa eu procurar aqui a primeira pergunta. Boa tarde para todo mundo aí. Bom dia ainda, né? 11h40, bom dia ainda. Vamos ver. Vamos ver se já tem pergunta aqui. Obrigado. Abate Tatuarte falando que só tem... dando um salve mesmo, né? Que só tem resultado aqui com as dicas que eu dou. Eu que agradeço, cara, pela confiança, tá? Vamos responder a dúvida aqui do pessoal. Tá, vamos ver. Tem uma pergunta aqui que eu achei até engraçada. A Nayari perguntando qual é o valor para cortar o cabelo da minha filha de 3 anos. Ó, eu acho que você tá na live errada. Só acho, tá? Vamos lá. O Pedro Júnior Arte está fazendo uma pergunta. Uso rotativa para traçar, mas não pega de primeira ou fica falhado quando cicatriza. O que pode ser? Pedro, a rotativa ou a bobina não tem diferença nenhuma quando você já entende como funciona a tatuagem, desculpa. Tá? Então, como você já sabe como funciona a tatu, tanto uma rotativa ou uma de bobina, você vai conseguir fazer um traço normal, tá? Então, assim, ó, se não tá pegando de primeira, pode ser, tá? A força com que você tá aplicando a agulha na pele, né? Porque tem certas rotativas, não são todas, tá? Mas a grande maioria, você tem que fazer uma leve pressão na mão para ela pegar o traço, tá? Ou pode ser a voltagem que você está utilizando, que às vezes está muito devagar para a velocidade do seu traço, às vezes está passando muito rápido, uma velocidade, uma voltagem muito fraca e não está acompanhando, né, o seu traço, né? Ou pode ser a agulha junto com a biqueira que não está casando, tá? Mas provavelmente deve ser a sua mão mesmo, o jeito que você está fazendo que não está deixando o seu traço pegar logo de primeira. Consequentemente, você passando várias vezes no mesmo lugar, na hora que cicatriza, ele fica falhado, porque você passou várias vezes, você agrediu a pele, então na hora que cicatrizar, a própria cicatrização da pele normal mesmo vai expulsar o pigmento, tá? Então, com certeza deve ser a sua mão mesmo ali na hora de fazer, tá? Mas tenta observar isso, né? Faz um teste, dá uma leve pressionada, aumenta a voltagem da sua máquina, né? Vê ali o que pode ser que está acontecendo, se está descendo a tinta certinha na biqueira. Se tiver tudo ok, cara, provavelmente é a sua mão mesmo. Você tem que treinar isso no papel para você conseguir executar na pele, né? Às vezes pega um EVA ali, faz um treinamento antes para você ter mais confiança na hora de aplicar isso na pele, tá? Mas é normal, no começo a gente fica com essas dúvidas mesmo, é super normal. Acredito que a grande dúvida do pessoal é que não consegue ter um traço firme, bem pigmentado, que eu acredito que é isso que você está falando aqui, tá? Então, assim, manter a calma, descobrir aonde está o erro e conseguir entender como é que funciona para você melhorar cada dia mais, tá?
Mas é devagar, cara. O processo ele é um pouquinho demorado, mas se você se dedicar é possível você conseguir compreender como é que funciona o traço, tá? Vamos ver a próxima pergunta. Espero ter respondido sua pergunta, ter feito sentido para você também, tá? Muito obrigado, viu, Pedro, pela pergunta aí. Vamos para a próxima. Lembrando, gente, que as perguntas são focadas no traço, tá? Eu só vou responder hoje nessa live aqui perguntas sobre o traço, ok? Legal também. Pergunta da NR Tatu. Como faz para ter um traço com 3RL sólido na cicatrização? Ó, NR, na verdade assim, ó, eu não aconselho para quem está começando, não sei se você está começando ou não, ou se você já tem uma carreira na tatu, mas para quem está começando, não aconselho a agulha muito fina, 3, 5 RL. Por quê? Porque você tem que ter uma experiência para utilizar esse tipo de agulha, tá? Eu, quando comecei na tatu, eu já comecei com agulha muito fina, 3RL. Eu aprendi a tatuar com agulha de 3RL. Né? Eu acho que demorou um pouco mais tempo para mim entender como é que funcionava, mas quando eu entendi com agulha de 3 como funcionava, o restante das agulhas foi muito mais fácil. Porque a agulha de 3 não tem meio termo com ela, né? Na verdade, você tem que aplicar, né? Se você aprofundar muito, você vai estourar o traço, e se você for muito superficial, ele vai ficar falhado. Então, assim, você tem que achar o ponto exato da agulha, né? Então, para quem está começando, o traço de 3 eu não indico, tá? Mas se você já tem uma certa experiência, a agulha de 3, você tem que ter, assim, a minha forma de trabalho, tá? Eu vou te passar o que eu sei. Eu uso uma máquina um pouco mais rápida para 3RL. Então eu faço um traço bem rápido, né? Eu não fico fazendo aquele traço devagarzinho, porque ele tende a jogar mais pigmento na pele e às vezes pode ser que estoure. Então, como eu faço um traço liso, certinho, bem preciso, eu pego a agulha de 3 ali, costumo usar uma máquina bem rápida, mais ou menos entre 8,5 volts, é uma máquina de bobina que eu uso, então eu passo o traço bem rápido, né? Na hora que eu passo esse traço, ele já pega e fixa bem a tinta na pele, né? Eu atinjo a camada correta da pele numa forma bem rápida, tá? Então é essa forma que eu faço para traçar. Inclusive eu gravei um vídeo tatuando com uma agulha de 3 bem fininha, que eu vou postar aqui futuramente para vocês, e eu convido você para ver esse vídeo, que eu acho que vai dar para você entender melhor do que eu tô falando, tá? Porque na hora que você tá vendo como eu tô fazendo, eu acho que é mais fácil a compreensão, né? Porque falando assim fica um pouco difícil. Mas no vídeo eu falo o passo a passo como que eu faço para tatuar com uma agulha de 3RL, tá? Então aguarda que em breve eu vou postar esse vídeo aqui nas minhas redes sociais, tá bom? Espero ter ajudado você de alguma forma aí também, tá? NR Tatu. Vamos lá para a próxima pergunta. Gente, a live de hoje vai ser um pouco mais curta, tá? Eu vou praticamente finalizar ela com meia hora de vídeo, tá? Então vamos ver aqui, vou selecionar as perguntas. O Thiago Sombra 740 tá fazendo uma pergunta. Desculpa, gente, não tá enxergando que eu tô um pouco longe aqui. Salve, mano, beleza? Cara, uma dica para traçar com bucha. Qual é a dica que eu dou para traçar com bucha? A bucha é uma agulha um pouco mais aberta, né? É uma agulha de pintura na realidade. Então, a dica que eu dou é que você tem que ter uma máquina boa, uma máquina forte que vai conseguir empurrar esse tanto de agulhas na pele, né? Então, assim, ó, como eu havia falado na pergunta anterior, como eu comecei a traçando com uma agulha muito fina, o restante das agulhas ficou muito fácil para mim conseguir aplicar isso na pele. Então, treina bastante com a agulha Boldline, né, uma agulha RL um pouco mais grossa, que ela é mais próxima da aplicação de uma agulha de bucha, tá? Eu costumo dizer também que a agulha de bucha, você tem que ir um pouquinho mais devagar na pele, não pode se fazer um traço muito rápido, porque ele não vai conseguir pigmentar certinho, né, todo esse conjunto de agulhas na pele, né? Às vezes você vai passar, ele vai ficar pretinho, mas nas laterais pode ser que fique um risquinho como se fosse um arranhado, porque não deu tempo da tinta descer na biqueira e aplicar isso na pele corretamente, tá? Então a bucha você tem que vir traçando um pouco mais devagar, um pouco mais lento, e uma máquina forte para conseguir empurrar esse tanto de agulha, tá?
Uma máquina forte não é uma máquina rápida. A pancada, o recuo que ela tem, a pancada da máquina é um pouco mais forte. Se você tem uma máquina, por exemplo, rotativa, você pode aumentar um pouco mais a voltagem que você vai conseguir traçar com uma agulha de bucha, tá? Inclusive também eu fiz um vídeo focado sobre isso, que futuramente eu vou postar isso aqui para vocês, traçando com uma agulha de bucha, para você entender, porque falando assim eu acho um pouco mais complicado a compreensão, tá? Mas basicamente é como se fosse uma RL, né? Uma RL de 13 ou 11, só que você tem que traçar um pouquinho mais devagar, né? Porque são muitas agulhas e ele tem mais atrito com a pele, né? Então você tem que esticar bem a pele e traçar um pouquinho mais devagar, que também funciona, tá? E o traço da bucha eu gosto bastante, que ele fica um traço mais quadrado, né? Não fica aquele traço redondinho. Ele fica um traço liso, mas bem mais quadradinho, tá? Então por isso que eu gosto de traçar também com bucha. Espero ter ajudado de alguma forma, tá, Thiago? Vamos ver a próxima. Eu acho que é o Will Mendes, né, que está fazendo a pergunta. Como faço para traçar com agulha de 5 RL sem estourar o traço? Cara, é da mesma forma com qualquer outro tipo de agulha, tá? Você tem que ir um pouco mais na manha com a agulha mais fina, né? Eu gosto de trabalhar com a agulha mais fina numa velocidade mais rápida, fazer um traço mais rápido, porque ele não tem esse tempo de estourar a tinta na pele. Porque quando você vem devagar e às vezes você tripida ou às vezes até para o traço, na hora que você parar, a tinta vai descer e pode ser que nessa descida ela continue injetando pigmento na pele e pode ser que nessa parte estoure o traço. Ou você pode ser, tá, que você aprofunde muito a agulha, né? Por ser uma agulha muito fina, ela não tem atrito com a pele, então ela vai bater e pegar. Ela vai bater na pele e entrar. Então se você passar, às vezes, muito rápido ou muito devagar e ultrapassar a camada certa da pele, você pode ser que estoure o traço também, tá? Então são um conjunto de fatores que você precisa entender o passo a passo como é que funciona para você conseguir executar. Mas agulhas mais finas, de 3 e 5, eu não aconselho para quem está começando, tá? Eu aconselho agulhas de 7 para cima, que 7 já é um fine line, já é uma agulha fina, e você vai conseguir entender melhor como é que funciona e você não vai correr o risco de estourar o traço com facilidade, tá? Então se você está começando, esquece a agulha de 3 e de 5. Vai para a agulha de 7, que você vai conseguir executar um traço fino e vai conseguir entender melhor como é que funciona a aplicação do traço na tatuagem, tá? Espero ter te ajudado de alguma forma também, tá, meu amigo? Nando Maia perguntando como que faz para ter um traço fluido. Cara, o traço fluido deve ser contínuo, né? Que você tá perguntando. Se for isso, dá um ok depois, tá? Cara, é o treinamento, né? Você precisa treinar isso no papel, precisa treinar muito desenho, precisa treinar o traço no papel. Porque quando você tiver uma fluidez no papel, né, um traço solto, a mão mais solta, você vai conseguir executar muito mais fácil isso na pele. Não adianta você querer ter um traço, na verdade, você ter um traço travado no desenho, ou até mesmo na hora que você está passando ali no carbono, travado, você tem que ficar virando a folha várias vezes, que você vai conseguir executar um traço fluido na pele. Primeiro você tem que praticar qualquer tipo de coisa no papel. Sombra, traço, pintura, tudo isso você tem que fazer isso no papel para você entender como que funciona isso na pele depois, tá? Então, você soltar a mão, ter um traço mais fluido, treina primeiro no papel antes para você conseguir executar melhor na pele, ok? Vamos para a próxima. Vamos lá, o Paulo está fazendo uma pergunta. Percebi que sua mão na máquina é diferente do modo que segura a máquina. Você poderia ensinar? Eu acho que a sua pergunta seria de como que eu seguro a máquina na minha mão, tá? Eu vou tentar mostrar aqui para você no vídeo. Eu não tô com nada aqui na mão, né, pra gente poder ter alguma simulação. Eu tô com uma tesoura aqui que tava aqui na bancada aqui de casa. Ó, vou tentar te mostrar, tá? Ó, praticamente eu apoio a minha máquina, eu seguro ela assim, ó. Assim, ó.
com a pinça, né? Isso daqui é a pinça que a gente tem na mão, tá? Então, ó, pinça, né? Eu tô segurando a biqueira. Digamos que isso seria a biqueira da máquina, tá? Então, ó, segurei a biqueira, certo? O corpo da máquina seria isso aqui. O corpo, eu sempre apoio ele aqui, ó. Pode perceber que eu tenho calos aqui, ó, de apoiar, não sei se dá pra ver. Aqui, ó, aqui e aqui. Esses calos são de apoiar exatamente a máquina nesses lugares. Então, ó, eu segurei aqui, a minha máquina já vai cair exatamente aqui, ó. Ela vai apoiar aqui na minha mão, certo? Pronto, já tá feito o apoio da minha máquina, né? É esse jeito que eu seguro, ó. Eu fico solto para fazer o que eu quiser, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui é a pinça, isso tá solto, certo? Eu já ouvi várias pessoas falando, isso é um exemplo, tá, gente? Para quem tá entrando agora, isso é um exemplo aqui. Eu tava com uma tesoura aqui e eu acho que dá para entender como é que funciona, tá? Eu já ouvi muita gente dizendo que você precisa apoiar, segurar isso aqui, ó, dessa forma na pele. E eu acho que isso não é uma regra, tá? Eu, pelo menos, não trabalho assim e eu consigo esculpir, dar expressão no meu traço muito melhor do que as pessoas que seguram assim na máquina, tá? Então, ó, voltando. Pego a pinça, a mão, pinça, vou voltar até aqui, ó, e apoio essa parte aqui, ó, desceria aqui, ó, na minha mão. Se fosse uma máquina, na verdade, né? Ela provavelmente encostaria aqui. Então, ó, a pinça eu fico muito mais solto para fluir o meu traço. Digamos que a minha mão seria um papel. Então, ó, segurando a biqueira, certo? Aqui é a ponta da biqueira saindo a agulha, certo? Ó, esse dedo aqui do meio eu apoio, ele que vai ser, acho que assim dá para entender melhor. Ele que vai ser o meu apoio, né, do meu traço, ó. Então, ó, eu consigo exatamente alcançar a profundidade que eu quero e a expressão que eu quero. Eu fico solto para fazer o que eu quiser aqui, ó. Se eu quiser fazer um traço daqui para cá, eu consigo fazer. Logicamente, né, ó, seguindo o curso, ó, consigo exatamente fazer, tá? Então esse é o apoio da profundidade da agulha na pele. Esse aqui é o apoio de tudo, tá? Esses dois dedos aqui que sobram, esse é o descanso que eu tenho, que é o apoio, na verdade, o descanso que eu vou ter da minha mão na pele. Então, por exemplo, desculpa, gente. Por exemplo, ó, esse aqui, ó, os dois são o apoio que eu preciso. É a mesma coisa se eu tivesse com a mão parada assim, ó. Então, esses dois aqui, ó, é o apoio, né? Esse aqui do meio é a profundidade que eu vou ter, ó. Então, os dois estão apoiados, tá tranquilo, ó, né? A profundidade que eu vou ter na pele e a pinça. A pinça eu faço o que eu quiser aqui com o traço, ó. Então, ó, é isso. É exatamente assim que eu seguro na máquina, ó. Pode ver em todos os meus vídeos, ó. Minha mão fica exatamente assim, ó. A pinça em cima do dedo do meio e os dois dedos que sobram, o dedinho. Eu não sei qual que é o indicador, por isso que eu tô falando pra vocês. Vou até pesquisar, procurar saber pra informar melhor, tá? Mas, ó, eu fico exatamente assim, ó, na pele da pessoa. Tá vendo? Esses dois são o apoio e esse aqui, ó, é a profundidade que eu quero que a agulha alcance a pele, tá? Então, basicamente, é essa forma que eu seguro na máquina. É um pouco diferente do que vocês costumam ver, né? Que a maioria do pessoal segura cada um de uma forma. Isso não é uma regra, é o jeito que eu me adaptei, tá? Tem alguns tatuadores que tatuam da mesma forma que eu já vi. Inclusive, se você quiser seguir o Zóio Tatu, a mesma forma que ele tatua é praticamente a mesma forma que eu pego na máquina. É bem parecido, tá? E a gente consegue fluir mais o traço, né? Dar expressão no traço. E que eu costumo falar, esculpir o traço da melhor forma possível, ok? Então eu espero ter ajudado de alguma forma. Inclusive eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, sobre como que eu seguro a máquina, como que eu tenho um apoio da máquina na minha mão, ok? Espero ter ajudado aí de alguma forma, tá, Paulo? Vamos ver? Boa tarde aí pra todo mundo, já passou do meio-dia. Valeu, meu amigo, tamo junto. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui pra gente responder. Leandro perguntando, traço falhado só com rotativa, qual o problema? Cara, o problema é a mão, tá? Eu acredito que a rotativa para bobina tem uma diferença básica, que a rotativa você tem que fazer uma leve pressão, diferente da bobina. A bobina é só você encostar a pontinha da agulha na pele que ela já funciona, ela já pega, né? Ela tem a pancada mais forte. A rotativa não, você tem que fazer uma leve pressão na mão,
né? Uma leve, digamos que carcada na pele, né? Esse termo é um pouco ruim de falar, mas é uma leve pressão na pele que você tem que fazer, esticar bem, né? Que provavelmente é isso que está deixando a tatu falhada, né? Às vezes ali o traço aparenta estar preto, mas quando ele é bem superficial, depois de cicatrizado ele fica falhado, isso é normal, tá? Então você tem que fazer uma leve pressão na pele, provavelmente é isso. Ou às vezes a velocidade, você tem que dar uma aumentadinha na voltagem para ela trabalhar um pouco mais forte, tá? Porque, desculpa, um pouco mais rápida, porque na rotativa é diferente da bobina. Eu já cansei de falar isso para vocês aqui, por exemplo. A rotativa, ela tem a mesma força independente da voltagem, tá? Então se você tiver 6 volts ou 8 volts, ela tá com a mesma força, a pancada é a mesma. O que vai mudar da voltagem é a velocidade dela, é o número de rotações que ela vai ter, tá? Então basicamente é isso. Você tem que se preocupar com o peso ali, né? Com a pressão que você vai fazer e às vezes com a voltagem. Às vezes se você aumentar um pouquinho, chamar um pouquinho mais a voltagem, você vai conseguir pigmentar melhor, tá? Espero ter respondido aí, espero ter ajudado de alguma forma, tá, Leandro? Vamos para a próxima aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Gente, eu tô procurando só perguntas sobre o traço, tá? Só um minutinho. Vamos ver se tem mais perguntas. Ó, eu vou responder essa pergunta aqui, que eu acho que, na verdade, recebi muitas perguntas sobre isso. Né? Como faço para tinta preta não ficar esverdeada em pele morena? Ó, não tem como isso acontecer, tá? Esverdeada só se você estiver usando um pigmento ruim, né? Porque pele morena já não tem muito contraste com a tinta preta, né? Então ela tende a ficar preta, não tem como ficar verde, né? Só se você estiver usando um pigmento ruim, tá? Pelo menos todos os meus clientes que eu já atendi que tem a pele mais morena, eu nunca vi um resultado que fique verde, tá? Então, às vezes, procura trocar a sua tinta, que às vezes o problema deve ser esse, tá? Só quis responder essa pergunta, desculpa, tem um bichinho aqui, porque tem muita gente que me faz a mesma pergunta diariamente, tá? E eu acho esquisito isso, porque não é normal, né? Se tá ficando verde, com certeza é o pigmento, tá? Vamos para a próxima pergunta. O Dan tá perguntando como treinar a velocidade do traço. Cara, a melhor forma de treinar isso é no papel, tá? Você tem que ver qual é a velocidade do seu traço. Não adianta você querer fazer um traço rápido se você não consegue fazer esse traço rápido. Né? Eu trabalho de uma forma mais rápida porque eu me adaptei a essa forma e gosto de trabalhar um pouco mais rápido, tá? Mas se você faz um traço devagarzinho, não tem problema nenhum, né? Você tem que se adaptar. Se você faz um traço devagar, ele só tem que se preocupar em ele ficar firme e sólido. É só isso, só, tá? Não tem diferença nenhuma de você fazer um traço rápido e um traço devagar. O importante é o resultado ficar firme e sólido, tá? Então, para você treinar a velocidade, você tem que treinar no papel. Soltar a sua mão no papel, tá? Então, treina no papel que eu tenho certeza, se você quer aumentar a velocidade do seu traço, você vai conseguir. E esse treino não vem no dia para noite, você tem que treinar várias vezes ao dia, né? Todo dia, na verdade, para você ir acostumando ali e aperfeiçoando o seu traço cada vez mais. Belezinha, mano? Vamos pro próximo. O Juta tá perguntando aqui, para fine line é preciso diluir a tinta ou não? Cara, essa pergunta é interessante, tá? Eu queria só fazer um comentário sobre fine line, que fine line não é um estilo de tatuagem, tá? É só uma agulha, é só uma técnica com uma agulha fina, tá? Então isso não é um estilo de tatuagem, tá? Então é uma agulha fina, ok? Eu não diluo, né? Ao não ser, na verdade, desculpa, só se eu quiser fazer um traço mais aguado, que ele fique mais claro depois de cicatrizado. Porque assim, ó, pense comigo, eu entendo que tatu é a mesma coisa que um desenho. Então, às vezes, né, eu quero passar o que eu fiz do desenho, do papel para tatu. Então, tem algumas partes da tatuagem que ela tem que ficar um pouco mais clara depois de cicatrizada. Não é só a sombra, o traço também.
Então tem alguns traços mais finos que eu uso com o Sumi. Para quê? Para depois ele ficar mais claro, porque essa é a intenção do desenho. Né? O que eu faço ali no desenho, eu tento passar exatamente aquilo do desenho, lógico, uma forma de uma linguagem de tatuagem, mas eu tento passar exatamente o que eu faço do desenho para tatu. Então tem algumas partes do desenho que o meu traço é mais claro. Vocês podem ver no meu trabalho que o que dá o contraste na minha tatu é a diferença de traço, né? A gente brincar com traço de diferentes espessuras e a gente brincar também com a tonalidade desses traços, tá? Então, se eu quiser fazer um traço fino, por exemplo, de 3RL preto, eu consigo. E se eu quiser ele fazer mais claro, com um Sumi, por exemplo, bem clarinho, de 20%, eu também consigo. Tá? Então, não necessariamente você precisa diluir a tinta para você conseguir executar um traço fine line, tá? Tem gente que fala de pingar uma gotinha ou outra ali para diluir um pouquinho a tinta. Eu não vejo necessidade, mas se você sentir a necessidade para você e funcionar, você tem que executar da melhor forma que funciona bem para você. Né? Se está funcionando do jeito que você está fazendo, ok, tá? Mas não necessariamente você precisa pôr diluente para fazer um traço fino, beleza? Vamos ver a próxima. O Igor fazendo uma pergunta interessante. Devo deixar o elástico que prende a agulha bem preso ou folgado? Né? Isso é até legal para a gente comentar sobre o traço. Tá? Então, o elástico, que é a borrachinha, né, que prende a agulha, a gente tem que deixar solto ou ele um pouco mais frouxo? Na verdade, eu gosto de usar apenas um elástico, né? Inclusive eu convido você para ir lá no canal do YouTube, que tem uma dica falando só sobre o elástico, exatamente até a medida do elástico que você encontra em qualquer papelaria, desculpa. Então você acha esse elástico em papelaria, você não precisa comprar numa loja de tatu, por exemplo. É uma dica que eu dou lá no canal do YouTube. E eu uso só um elástico, tá? Ele não pode ficar nem frouxo e nem folgado, tá? Ele tem que só segurar para a agulha não ficar se debatendo na biqueira, tá? Então ele tem que só segurar a agulha ali. Ele não pode ficar muito frouxo, porque senão a agulha vai ficar se debatendo. E ele não pode ficar muito apertado, porque senão ele vai fazer pressão na agulha da biqueira. Então a agulha às vezes pode ficar assim na biqueira. E isso ela não vai pegar tinta exata na biqueira, ela vai bater assim, ó. Né? A agulha tem que bater retinho, bater assim na biqueira, tá? Então, eu uso só um elástico e quando eu percebo que ele está ficando folgado, eu já pego, jogo fora e troco, uso outro. Então eu convido você ir lá no canal do YouTube ver esse vídeo, porque é uma dica bem legal, que eu compro um pacote de elásticos, que vem, não lembro se vem 2.000 ou 3.000 elásticos, e você paga bem barato, acho que é R$20, vem 2.000 elásticos. Então você usou ali umas 3, 4 tatu, já percebeu que ele está folgado, você já pega e troca por um novo, tá? Então essa é uma dica que eu dou bem legal aí pra vocês, ok? Espero ter ajudado de alguma forma, tá, Igor? Boa tarde aí pra todo mundo. Vamos lá, gente, eu tô frisando só em perguntas com traço, tá? O Abate Tatu Art tá fazendo uma pergunta interessante. A posição da máquina para traçar influencia no traço? Cara, eu acredito que não, tá? Tem várias pessoas que traçam de vários jeitos, né? Isso é uma questão de adaptação, tá? Tem hora que eu traço com a máquina mais reta, tem hora que eu traço com ela mais inclinada, tem hora que eu traço com ela mais inclinada pro outro lado. Então, assim, ó, eu acho que independente da forma que você pega o traço, né, para traçar, você tem que se adaptar, tá? Eu percebo que quando, por exemplo, tá aqui tá a pele, tá? Quando a gente traça levando o traçado, pode ser até inclinado assim, levando ele, em vez de trazendo, ele pega mais fácil na pele. Por quê? Né? Porque a pele, você meio que enfia a agulha na pele, ao invés de trazer a agulha na pele, tá? Mas tem como fazer das duas formas, e eu faço das duas formas, tá? E isso é possível, tá? E tem gente que traz, né, traz a aplicação assim, ó, dessa forma, que também é uma forma mais fácil de você pigmentar o traço, do que, por exemplo, você vir trazendo dessa forma,
tá? Porque aqui, ó, você tá enfiando a agulha na pele. Então, a aplicação tende a ser mais sólida, mas tende, né, a ter mais dificuldade, porque a agressão é maior na pele, né, e você pode ser que estoure o traço. Então, assim, cara, é questão de adaptação. A única coisa que eu falo pra você é não querer traçar com a agulha de lado, assim, ó, né, fazer um traço com a agulha de lado. Porque aí você tá aplicando numa camada que não é correta na pele e provavelmente o traço vai ficar largo ou até mesmo estourado, tá? Então, acha um jeito que você gosta de traçar, consegue traçar e consegue pigmentar, tá? E com essa questão das posições, isso você vai pegando com o tempo, ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Vamos lá. Ela tá fazendo uma pergunta bem legal. O HR tá perguntando como que faz aquele puxadinho, né? Na hora que você vai soltar o traço, para ele não ficar um traço parado, ele vem sumindo. Cara, isso daí eu aconselho você treinar no papel, né? Treina no papel, pega lá o papelzinho, faz um traço. Começa o traço e na ponta você vai afinando. Começa o traço e na ponta você vai afinando. Treina isso várias vezes, de várias posições, que isso vai te ajudar muito na hora de executar isso na pele, tá? E esse treino é a mesma coisa, por exemplo, como se fazer um pelo, né? Porque o pelo nada mais é do que você fazer esse movimento, ó, batendo, ó, né? Ou até mesmo você vir dar essa raspadinha, né? E esse treinamento vai te ajudar muito na hora de você executar esse tipo de exercício na pele também, tá? Então tem que treinar no papel, cara. Eu gosto muito de passar isso para todo mundo, porque o treinamento do papel é onde a gente consegue entender como é que funciona e não tem problema se errar, né? Na pele já é um pouco mais complicado. Se errar, vai ficar para sempre na pele da pessoa. Então o treino no papel é o mais objetivo que a gente tem. Obviamente que também a gente pode treinar no EVA com uma máquina, mas primeiro a gente não pode pular etapas, né? Primeiro a gente precisa treinar no papel, belezinha? Mas essa dica do papel vai te ajudar bastante, tá? Vamos para a próxima pergunta. Fico muito feliz de poder ajudar, tá, cara? Ó, legal essa pergunta. Ela tá falando de biqueira, mas tem a ver um pouco com traço, então eu vou comentar sobre ela. O Kenny Tatu tá perguntando, Eric, a biqueira que cabe uma agulha de 3, ela cabe uma agulha de 9 RL? Cara, não, tá? Uma biqueira de 3 é muito fininha, só vai caber uma agulha de 3, tá? Nem a de 5 cabe. Eu aconselho vocês que estão começando, sempre usar uma biqueira até um pouquinho mais larga, né? Você vai usar uma agulha de 7, às vezes pega uma biqueirinha de 9 ou uma agulhinha de 7, usa exatamente a biqueira de 7. Não tenta usar uma biqueira mais fina que não vai funcionar isso, tá? E por que eu falei que você pode usar até uma biqueira maior, né? Por exemplo, uma agulha de 7 usar uma biqueira de 9. Porque a biqueira, quando ela é um pouquinho mais larga, ela vai auxiliar na descida da tinta. Ela vai descer tinta, um pouco mais de tinta, tá? Então você molha ali, né, bem devagarzinho, só a pontinha da agulha, que ela vai descer certinho o tanto de tinta necessário, tá? Eu já usei até biqueira mais larga, né, uma biqueira de 13 ou até de bucha para usar um fine line de 7. Né? A única coisa é que ela desce mais tinta, então às vezes ali pode borrar um pouco mais o desenho. Para quem está começando, isso é uma dificuldade, tá? Mas sempre que você vai usar, usa a mesma biqueira com a mesma medida da sua agulha. Exemplo, usou uma agulha de 7, biqueira de 7, tá? Ou uma agulha de 7, biqueira de 9. Não ultrapassa muito isso. Por exemplo, usar uma agulha de 7, querer usar uma biqueira de 11 ou 13. Usa uma biqueirinha de 9, que ela já vai funcionar legal na agulha que você vai usar de 7, tá? O Bruno perguntando, problemas para traçar áreas mais flácidas, qual dica? Cara, problema para traçar problema para traçar área mais flácida.
Então, como que eu indico? É só questão de esticar bem a pele, né? Quanto mais flácida for a pele, mais você precisa esticar. Então, uma dica é você posicionar a pessoa da melhor forma possível para você tatuar e dela conseguir ficar mais esticada possível para você já ter, né? Eu já até dei algumas dicas no YouTube sobre isso, até aqui no Instagram, né? Por exemplo, na costela. Quanto mais ela esticar, mais fácil de você aplicar a tinta na pele, né? Mais fácil vai ficar para você esticar a pele da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa for muito flácida, tenta colocar ela numa posição legal, né? Uma posição favorável para você tatuar, uma posição que você tenha bastante apoio, por exemplo, dos cotovelos ou algo do tipo, né? E você esticar bem a pele. Quanto mais você esticar, mais fácil vai ficar de você aplicar o traço na pele, beleza? Pedro falando assim, grava usando uma máquina rotativa fazendo linhas. Pedro, eu vou fazer, tá? Prometo para vocês que eu vou me propor a fazer um trabalho usando máquina rotativa. Eu tenho duas no estúdio. Eu uso ela só para alguns trabalhos, algum trabalho mais de pontilhismo, ou quando eu tô com dor na mão, às vezes eu uso ela porque é um pouco mais leve, tá? Mas eu vou fazer um vídeo só traçando com máquina rotativa para vocês verem que é possível você esculpir o seu traço da mesma forma com uma máquina de bobina, tá? Eu que agradeço. O Cleiton, acho que é Cledson, falando que os ensinamentos são de grande valor. Cara, eu fico muito feliz de poder ajudar vocês de alguma forma, tá? Porque quando eu comecei eu não tinha essas informações e tá sendo um prazer para mim poder ajudar o maior número de pessoas possíveis aí a entender como é que funciona a tatu, tá? O Abate fazendo uma pergunta legal de novo. Quando a gente abre a agulha com isqueiro, se a gente não está contaminando a agulha. Não, por quê? Porque a gente está usando o fogo para abrir a agulha, né? E na verdade, quando a gente abre a agulha, a gente tem que colocar o isqueiro na solda da agulha. Então não é na ponta da agulha. Na solda, a gente não vai introduzir isso na pele, tá? Mas mesmo, da mesma forma, a gente está usando um isqueiro. Então o fogo não vai atrapalhar e não vai contaminar a agulha, tá? Eu já até fiz um vídeo comentando sobre abrir agulha. São alguns trabalhos que eu utilizo, são bem poucos na verdade, que eu acho que a gente tem uma camada muito grande, uma extensão muito grande de agulhas, então eu acho que a gente não tem essa necessidade de abrir, tá? Então, se você tá com essa dúvida, cara, não abre, tá? Não abre agulha, eu acho que isso antigamente se usava bastante, até hoje em dia muitas pessoas abrem ainda. Eu acho que não tem a necessidade, são um ou outro trabalho que eu uso, que eu abro um pouquinho a agulha quando eu quero deixar o traço um pouco mais quadrado, mas você consegue alcançar esse traço também com uma agulha de bucha, tá? Então, não usa, cara. Se você tá com essa dificuldade ou tem essa dúvida, não usa, né? Usa uma agulha um pouquinho mais grossa onde você quer fazer o trabalho, troca ali, usa uma ou duas máquinas, né? Para você conseguir fazer essa troca de agulha, para você não precisar esquentar a cabeça com isso, tá? Essa dica, né, de você abrir a agulha com isqueiro é bem antiga, né? Isso eu fazia bem antigamente, desde quando eu comecei, há 10 anos atrás. E hoje eu vejo que não tem a necessidade, porque a gama, né, a proporção, a quantidade de agulhas que a gente tem para trabalhar, não tem a necessidade da gente abrir a agulha no isqueiro, tá? Mas a pergunta que você fez, eu acredito que não contamina em nada a agulha, ok? Aqui o G Unit Tattoo tá perguntando qual é a marca de agulha que eu uso, né, que eu acho melhor, tá? Eu vou responder a última pergunta, tá, gente? A gente já estourou o tempo aqui, eu falei meia hora, mas já estamos em 40 minutos. Qual é a melhor marca, né? Assim, na minha opinião, qual eu uso que eu me adaptei melhor, qual que eu acho melhor para mim? Eu gosto de usar a Whitehead,
tá? Eu uso a Whitehead normal e a Whitehead Premium. E você encontra essas agulhas, desculpa, no Polska Tattoo, tá? Depois você pode procurar aí, Polska Tattoo Supply. Eu não sou patrocinado, tá, gente? Eu só tô passando para vocês aonde eu compro essas agulhas. Deve ter algumas outras lojas de materiais que vendem também, mas eu gosto de usar a Whitehead e o Whitehead Premium, beleza? E, gente, eu queria se despedir aí de vocês. Foi um prazer aí estar falando com vocês mais uma vez nessa live, tá? Eu queria dizer também que essa live vai ficar gravada para quem quer ver depois. Eu vou estar disponibilizando ela aqui no IGTV e também no YouTube, tá? Queria desejar um bom final de semana para vocês, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para quem tá me vendo gravado e uma boa tarde aí, galera, para quem tá me vendo agora, tá? Tamo junto, se Deus quiser, até a próxima. Semana que vem tamo de volta. Abraço, é nóis. Ó, não apareceu de gravar. Será lá.